Existe um momento na vida em que você percebe uma verdade incômoda. Quanto mais você tenta forçar algo a acontecer, mais aquilo parece escapar. Quanto mais você insiste, pressiona, se desgasta, repete mentalmente precisa dar certo, menos as coisas fluem. E por mais estranho que pareça, isso não é falha sua. É apenas um mecanismo energético simples. Resistência gera bloqueio. E bloqueio impede movimento. Hoje eu quero te levar para dentro do método da não resistência, que talvez seja um dos princípios mais transformadores para quem está cansado de lutar, empurrar, insistir e ainda assim se sentir parado no mesmo lugar. E antes de começarmos, é importante deixar claro, não resistência não é desistir. Não é deixar a vida te levar. Não é abrir mão dos seus objetivos. Não resistência é mudar o estado interno a partir do qual você se move. É a arte de avançar com menos peso e mais clareza. É trocar tensão por precisão. Força por direção. Ansiedade por presença. O primeiro ponto para entender a não resistência é perceber o ciclo interno que você repete quando algo não está acontecendo como você quer. Observe como funciona. Você define um objetivo. Algo dentro de você deseja aquilo com intensidade. Mas logo em seguida surge o medo de não conseguir. O medo faz o corpo tensionar. Essa tensão ativa pensamentos de urgência, cobrança, comparação com os outros, sensação de atraso. E quando você tenta agir a partir desse estado, tudo fica mais difícil. É como tentar correr com uma corda amarrada na cintura, puxando você para trás. A resistência é exatamente essa corda. Ela aparece como preocupação, como pressa, como expectativa exagerada, como a sensação de que, se não for agora, nunca mais será. E quanto mais você vive nesse estado, mais sua energia se fecha, seu corpo se contrai, seu campo interno perde espaço e movimento. Mesmo quando você tenta fazer algo, a ação parece pesada, desgastante, sem resultados claros. E aí você reforça internamente a ideia de que nada dá certo para mim, alimentando ainda mais o ciclo. Agora imagine o contrário. Imagine agir a partir de um estado de clareza. Imagine agir sem peso, sem pressa, sem a sensação de ou isso acontece agora, ou minha vida está arruinada. Imagine sentir que existe espaço, que existe tempo, que existe direção. Esse estado é o coração da não resistência. Ele não tira sua força. Ele tira o seu atrito. Ele não reduz sua ação. Ele reduz o desperdício de energia. A não resistência começa com uma compreensão simples. Quando você relaxa internamente, sua percepção melhora. E quando sua percepção melhora, oportunidades que antes estavam invisíveis começam a se revelar. Ideias que estavam sufocadas finalmente surgem. Soluções que pareciam distantes entram no seu campo de visão. Nada disso é mágica. É biologia, é energia, é foco. Um corpo tenso enxerga pouco. Um corpo relaxado enxerga longe. A segunda etapa da não resistência é a aceitação ativa. Aceitar não é concordar com tudo, nem se conformar. Aceitar é reconhecer a realidade exatamente como ela é, sem distorção emocional. Porque quando você aceita o que está acontecendo, você retoma poder. Quando você resiste ao que está acontecendo, desperdiça energia lutando contra o cenário em vez de usá-la para transformá-lo. Aceitar é olhar para os fatos sem drama. É enxergar o que existe sem criar camadas adicionais de medo, culpa, vergonha ou desespero. Aceitação ativa significa, isso é o que eu tenho agora. E com isso, eu escolho o próximo passo. Esse estado reduz o ruído. Reduz a ansiedade. Aumenta a precisão. A vida inteira muda quando você aprende a olhar para o que existe sem entrar em luta interna. A terceira camada da não resistência é a suavização das expectativas. Isso não significa diminuir seus sonhos. Significa diminuir a carga emocional que você coloca sobre eles. Quando você transforma um objetivo em um ultimato, você cria medo. Quando transforma em um caminho, você cria movimento. Expectativas rígidas criam tensão. Expectativas flexíveis criam fluidez. A diferença está na sua vibração. Quando você espera algo com desespero, você projeta falta.
Quando espera com confiança, você projeta a certeza. E seu corpo sente isso, seu campo vibra isso, suas escolhas refletem isso. A quarta etapa da não resistência é o retorno à presença. Resistência vive no futuro. E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu perder tempo? E se eu falhar? Não resistência vive no agora. No único lugar onde você realmente pode agir. Quando você respira fundo, quando volta para o corpo, quando simplesmente se permite estar presente por alguns segundos, a mente desacelera, o campo se reorganiza, a energia volta a circular. E é nesse momento que você acessa a sua verdadeira força. A força que não vem da pressão, mas da direção. A quinta etapa é agir a partir do estado certo. A ação na não resistência não é passividade. É ação sem tensão. É movimento sem esforço inútil. É você escolher fazer porque faz sentido, não porque está desesperado para mudar o resultado. É você se mover porque está alinhado, não porque está tentando compensar um medo. Quando você age a partir desse estado, as coisas começam a se encaixar com muito mais naturalidade. Você se torna mais eficaz, mais intuitivo, mais leve. A sexta etapa é soltar o controle excessivo. Controle é a forma mais comum de resistência. Ele nasce do medo de perder, do medo de errar, do medo de não ser suficiente. Mas controle gera rigidez. E rigidez impede o fluxo. A não resistência não pede que você abandone o controle. Ela pede que você troque controle por condução. Em vez de tentar prever cada detalhe, você aprende a responder ao que acontece. Em vez de travar o caminho, você aprende a ajustar o passo. Você não perde direção. Você ganha adaptabilidade. E por fim, a sétima etapa, confiança. A não resistência só se sustenta quando existe confiança. Confiança em você. Confiança no seu caminho. Confiança no tempo certo. Confiança no processo. Essa confiança não é ingênua. É construída. Ela nasce de observar o próprio movimento. De perceber que quando você solta, as coisas fluem. E quando fluem, você confirma internamente que está no caminho certo. A confiança é o que mantém você seguindo sem cair nas armadilhas da pressa, da cobrança e da comparação. Agora, quero que você observe algo essencial. A resistência não se rompe com força. Se rompe com presença. A resistência não desaparece gritando com ela. Desaparece quando você deixa de alimentá-la. Toda vez que você respira antes de agir, você enfraquece a resistência. Toda vez que você questiona seus pensamentos de urgência, você enfraquece a resistência. Toda vez que você escolhe clareza em vez de caos, você enfraquece a resistência. A não resistência é como soltar os freios internos que estavam travando o seu movimento. É como liberar o peso que você carregava sozinho sem perceber. Quando você entra nesse estado, tudo começa a se reorganizar. Caminhos se abrem. Conexões aparecem. Ideias se fortalecem. Oportunidades que antes pareciam distantes se aproximam. E, principalmente, sua energia retorna ao ponto de potência. Você não precisa forçar para avançar. Você precisa alinhar. Precisa respirar. Precisa confiar. Precisa se permitir fluir. Quando você solta, a vida flui. E quando a vida flui, o que é seu chega sem que você tenha que destruir sua paz para conquistar. Não resistência não é sobre fazer menos. É sobre lutar menos. Não é sobre ficar parado. É sobre caminhar sem carregar o mundo nas costas. É sobre permitir que seu corpo, sua mente, suas emoções e sua energia trabalhem a seu favor, não contra você. E aqui está a verdade final. Tudo que é seu se aproxima quando você para de tentar forçar. Porque forçar cria tensão. E tensão fecha portas. Não resistência cria abertura. E abertura permite que a vida alcance você. Solte. Respire. Confie. Caminhe. E observe como tudo muda quando você para de resistir. Siga o canal, deixe seu like e compartilhe para que essa mensagem alcance mais pessoas.